Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 27 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora no segundo dia da oitava da Páscoa, e sempre é bom se recordar, né? Vamos celebrar durante 8 dias esse grande evento que é o nascimento do menino Jesus em nosso meio. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Essa frase bíblica tem que soar em nossos corações nesses 8 dias como se fosse uma espécie de mantra, né? Uma espécie de jaculatória, pequena oração, para que nós sempre estejamos linkados, conectados ao Verbo de Deus que nasceu no meio de nós e também Ele quer sempre nascer em nossas almas. E olha só que interessante, segundo dia da oitava do Natal. Aqui nós temos um outro santo a ser celebrado. Lembre-se que ontem nós celebrávamos o primeiro mártir, o proto-mártir, Santo Estevão, que foi apedrejado, como narra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E agora, hoje, dia 27 de dezembro, nós celebramos São João Apóstolo e Evangelista, um dos apóstolos que andou com o Senhor. E a primeira leitura de hoje deixa muito claro que o apóstolo João foi aquele que testemunhou, andou junto com o Senhor. Em primeiro lugar, que maravilha ter tido a possibilidade de ver com os próprios olhos aquilo que os antigos profetas, os antigos reis sempre desejaram ver e não conseguiram ver. Os apóstolos são essas testemunhas privilegiadíssimas que puderam ouvir o chamado da própria boca do Senhor, contemplar a face de Deus na face do seu Santíssimo Filho, Jesus Cristo e Senhor nosso. E por isso então, São João Apóstolo, ele deixa claro, olha, aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos anunciando, é aquilo que nós mesmos vimos, aquilo que nós fomos testemunhas. Portanto, se trata de uma testemunha ali que viveu com o próprio Senhor. E diante disso, não deve haver quaisquer que sejam a dúvida a respeito do anúncio querigmático dos apóstolos, mas hoje em especial o anúncio querigmático do próprio São João Apóstolo e Evangelista. E se você somar ainda a liturgia hoje de um modo geral, você vai perceber que a primeira carta, a primeira leitura, melhor dizendo, que é a primeira carta de São João no capítulo 1, se você somar ela ao Evangelho de hoje, que é o Evangelho do próprio João, capítulo 20, narra-se a respeito daquele momento da ressurreição, onde Maria Madalena, ela foi a primeira a receber esta grandiosa graça do céu, ser a primeira a experimentar os méritos da ressurreição do próprio Senhor. E o Evangelho de hoje narra que Madalena, Maria Madalena, aquela que Jesus havia perdoado, aquela que Jesus amou e que ela então, a partir daquele momento, se tornou uma discípula fidelíssima ao Senhor. Tão fiel que ela foi a primeira
né, a ir no túmulo de Jesus no terceiro dia e perceber que ele tinha ressuscitado. E, portanto, ela foi a primeira a experimentar a ressurreição do Senhor. Mas veja que o contexto de hoje narra que Maria Madalena, nessa parte, ela já tinha ido correndo alegremente avisar os apóstolos, os discípulos, o que tinha acontecido nos santos sepulcros de Nosso Senhor. E ela corre a anunciar, e quando ela diz alegremente, com grande júbilo no seu coração, aos apóstolos, né, diz a Simão Pedro e naquela ocasião a São João. Então eles ficam meio que atônitos, como se narra por vezes aí afora, e eles vão correndo até o túmulo, né? O cenário do evangelho de hoje mostra isso. E ali então eles entram no Santo Sepulcro, eles observam, eles tomam em suas mãos aquele linho que cobriu, né, o santo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa emocionante deve ter sido aquilo. Eu fico imaginando às vezes, né? Os apóstolos tiveram a possibilidade de conviver com o próprio Senhor e ainda poder tocar em tuas santas relíquias, como esta, por exemplo, que vai se tornar o santo sudário. E aí eu fico imaginando, né, quanta graça eles não tiveram naquele momento. E com certeza, ao tocarem o santo sudário, a ver o sepulcro vazio, talvez teve aqueles lampejos em suas mentes de recordar sobre o que o Senhor sempre catequizou os seus apóstolos, né? Como o Senhor sempre ensinou, instruiu os seus apóstolos. E talvez ali eles recordaram de alguns momentos onde o Senhor dizia que ele iria ressuscitar. Ora, nós bem vemos, né, as outras primeiras testemunhas deste grandioso evento é Simão Pedro e São João Evangelista. Nos parece, querido povo de Deus, que celebrando, né, santo após santo, né, dia após dia, na liturgia cristã, nos dá a entender que o Senhor, nosso bom Deus, Ele quer que todos os seus filhos trilhem o mesmo caminho de santidade que o teu filho, que o teu unigênito trilhou enquanto estava em nosso meio. Portanto, querido povo de Deus, não devamos nos esquecer. Deus deseja que todos os seus filhos sejam santos, assim como Ele é santo. Deus abençoe você e toda a sua família.